Olá, na aula de hoje a gente vai aprender a química na saúde. O que a química tem a ver com a saúde? Na sociedade atual, a área da saúde está ligada à medicina e à contribuição da química, que é praticamente ignorada por todos. Há quem vê a química como um mal para a saúde, mas poucos sabem que até o nosso organismo é conhecido por substâncias químicas e que o estado de saúde ou doença depende do bom funcionamento ou mal dos processos químicos responsáveis pelas funções biológicas. O sucesso dos médicos no tratamento de doença depende de medicamentos que são produzidos e desenvolvidos pelos químicos. Os medicamentos são substâncias químicas e o seu efeito terapêutico é um processo químico. Como atuam os medicamentos? Os medicamentos ou fármacos são normalmente pequenas moléculas que vão corrigir anomalias em alvos moleculares específicos. De modo geral, as grandes moléculas do organismo, que são proteínas, hidratos de carbono, ácidos nucleicos e lipídios, encaixam-se nos seus alvos e as ligações químicas estabelecidas descadeiam o efeito terapêutico desejado. O estudo da interação química que o fármaco estabelece com seu alvo consiste na farmacodinâmica. Como pode atingir o alvo? Sofrem transformações? Como são eliminados? Após a administração de um medicamento, percorre-se um longo trajeto como o ADM. Atravessa as barreiras até a corrente sanguínea, que é a absorção, e é distribuído pelo sangue a todo o corpo até atingir o seu alvo, que é a distribuição. E tem a resistir transformações químicas, e que o estado do organismo exerce sobre ele é a metabolização, para facilitar a sua eliminação, que é a secreção. O estudo das interações químicas que governam a travessia de todas essas barreiras, o que o organismo faz com o fármaco, consiste na farmacocinética. Qual é a ciência que estuda o desenvolvimento de novos fármacos? A farmacodinâmica e a farmacocinética, ambas são determinantes para a eficácia e segurança de um medicamento. Integram a química medicinal, uma ciência interdisciplinar que tem a química como a ciência central e é constituída pelas ciências da vida e pela bioinformática. Qual é a evolução da química medicinal? A química medicinal começou na antiguidade com a idade das ervas, porções e magias. Os remédios antigos, à base de plantas, na sua maioria eram placebos. Muitos eram manifestamente ativos, como ópio e a folha de coca, sendo até reservado para cerimônias e magias. Já no século XIX, nasce a química como ciência, e aprende-se a separar, a purificar e identificar componentes das plantas medicinais, conduzindo o isolamento do princípio ativo, a molécula responsável pelo efeito biológico. Aprende-se a fazer análogos sintéticos. Nos últimos 150 anos, aumentou a forma de colossal a produção de medicamentos devido ao desenvolvimento do princípio da quimioterapia, a síntese dos fármacos em larga escala e a descoberta de moléculas do organismo. O conhecimento da estrutura física das moléculas biológicas conduz à síntese de um número elevado de moléculas análogas e foi, sem dúvida, a chave para a descoberta do grande arsenal em fármacos disponível hoje. O processo da descoberta de novos medicamentos entrou em declínio. Apesar da contribuição dos grandes avanços tecnológicos, como a robótica e a bioinformática, a estatística atual é preocupante. A introdução de um fármaco no mercado exige um árduo e longo trabalho de investigação entre 12 a 14 anos. Orçamentos podem atingir os mil milhões de euros e até mais 20 mil moléculas sintetizadas e avaliadas. Como se processa a descoberta de um medicamento? O processo começa com a identificação de uma necessidade médica, após uma intensa pesquisa sobre doenças, alvos e terapias existentes. Formam-se novas hipóteses terapêuticas. Na fase de descoberta, são produzidas e testadas in vitro,
novas moléculas até detectar alguma atividade biológica relevante. Depois, prepara-se um grande número de moléculas realizadas para ensaios de in vitro e in vivo, até encontrar uma molécula modelo. Na fase de desenvolvimento, prepara-se um número de moléculas análogas para minimizar o desempenho do modelo nas componentes farmacocinéticas e a farmodinâmica até encontrar o candidato a fármaco. Depois será reavaliada e a segurança dessa molécula passa em todos os testes toxicológicos realizados em animais, o seu registro antes de iniciar em testes clínicos humanos. Na fase clínica, uma avaliação sequencial é tolerada em voluntários humanos saudáveis, que é conhecido como a fase 1. Da eficácia dosagem em doentes, que é a fase 2. E da eficácia e segurança em milhares de pacientes para ter uma ampla base de dados. Se o candidato sobreviver, os dados seguem para revisão aprofundada por especialista. Mediante a aprovação, a molécula passa a fármaco e então é comercializada e apresentada aos medicamentos. Uma vez que a humanidade precisa urgente de novos medicamentos, será necessário muitos investigadores nessa área, particularmente os químicos. A descoberta de um novo medicamento, apesar de ser um caminho longo e difícil, é uma aventura fascinante, porque o único fármaco pode salvar milhares de vidas. Muito obrigado pela atenção e a ciência salva vidas.